Boa noite, eu me chamo Henrique, eu sou estudante de Letras Língua Portuguesa no Instituto Federal do Espírito Santo e hoje eu vou trazer um pouco da vida e obra do grande poeta brasileiro Oswald de Andrade. Oswald de Andrade ele nasceu no dia 11 de janeiro de 1890 na cidade de São Paulo. Ele é bacharel em Direito por formação, mas fez sua carreira dentro do campo literário, foi poeta, escreveu em prosa também, foi ensaísta, foi dramaturgo e se tornou com isso um dos grandes expoentes do movimento modernista brasileiro e também de toda a literatura. O Oswald de Andrade ele faz parte aí daquela primeira geração do modernismo, que se inspirou nas vanguardas europeias e trouxe, inaugurou o movimento modernista aqui no Brasil com um quê de brasilidade, e o grande marco desse movimento foi justamente a Semana de Arte Moderna de 1922, a qual ele fez parte, integrou ali o grupo dos 5 que liderou esse movimento, que fazia parte também Anita Malfatti, Menotti Del Pitta, a Tarsila do Amaral, que seria sua esposa anos depois, o Mário de Andrade, e o próprio Oswald de Andrade. Tarsila do Amaral, inclusive, que contribuiu com a elaboração do Manifesto Antropófago, que seria publicado posteriormente, e que seria que se tornaria um dos principais documentos da história do modernismo e da literatura brasileira como um todo, inaugurando aí uma das principais correntes estéticas desse movimento. Bom, e falando um pouco sobre as temáticas da obra do Oswald de Andrade, a gente pode destacar 3 principais aspectos. O primeiro deles seria a valorização das origens do Brasil. O segundo é o alto teor metalinguístico de muitas de suas obras, inclusive o poema que eu vou trazer daqui a pouco tem esse quê metalinguístico, e também a críticas sociais de determinados acontecimentos do seu tempo, principalmente ali as movimentações políticas que estavam acontecendo na primeira metade do século XX. Bom, o poema que eu vou trazer nesse momento é o poema Pronominais, que inicialmente ele foi publicado pelo Correio da Manhã, no ano de 1924 e foi publicado depois em livro, no ano de 1925, ele integrava o livro de poemas chamado Pau Brasil. Bom, vamos lá, vamos direto pro poema. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Bom, aí a gente vê que é um poema curto, mas apesar de ser curto, ele traz diversos elementos aí. E principalmente aquele elemento de ruptura com as formas tradicionais, com a linguagem tradicional. A gente vê aí que nós temos um poema de verso livre, e que dentro do seu conteúdo ele debate, ele põe em xeque a própria linguagem padrão. Ele compara aí ele inicia o poema trazendo uma frase com a colocação pronominal correta segundo a gramática tradicional, ou seja, dê-me um cigarro, e ele vai discutir que essa é a forma de falar dos gramáticos, da língua padrão, mas o que funciona no dia a dia é justamente uma outra forma, a forma popular de falar, me dá um cigarro, e que cumpre o seu objetivo ali principal, que é solicitar a força de um camarada com um cigarro, enfim, etc. E outro debate que ele traz também dentro do próprio poema é justamente o trabalho metalinguístico de dizer assim, olha, estamos trazendo uma nova forma de se produzir literatura.
né? A gente vai romper com as formas tradicionais, vai romper com os conteúdos, com a linguagem tradicional e vai trazer uma liberdade estética muito maior. A gente vai trazer uma aproximação do que é da literatura com a linguagem popular, com a linguagem simples, porque essa é a realidade e é isso que a gente quer inaugurar aqui no Brasil. Vamos romper com todas as formas engessadas de se fazer literatura, né, que era vigente no Brasil e, de alguma forma, até hoje tem-se essa visão do fazer literário. Bom, é isso, né? O meu tempo até estourou aqui, mas eu convido todo mundo a conhecer a obra do Oswald de Andrade. Ele debate muitas questões importantes para a literatura, né? Em especial também o Manifesto Antropófago e o Manifesto para o Brasil. Vale muito a pena a leitura para debater o que é literatura, o fazer literário e etc. Bom, muito obrigado, é isso.